Deus versus carnaval. E aí, vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. É interessante, irmãos, que essa semana que entrou agora, semana passada, essa que entrou agora, algumas pessoas bombardearam, né, as redes sociais, Facebook, WhatsApp e vários tipos de mensagens, né, dizendo que não haverá carnaval porque Deus ele está irado, né? Deus ele está irado porque no carnaval de 2020, né, zombaram de Deus em uma passagem ali, numa encenação em que o diabo ele humilha a Jesus Cristo ali lá no AMB, né? Acho que foi no AMB. E por causa disso, Deus ele está irado, Deus ele não gostou dessa ideia, não gostou dessa situação. E porque o pessoal no carnaval zombaram de Deus no ano de 2020, o ano de 2021 não houve carnaval, né? E me perguntaram o que eu acho, como é que foi essa situação. Pastor, grava um vídeo falando sobre isso e é bom a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto. Só que eu quero fazer ao contrário, né? Ir ao contrário, ir na contramão do que muitos cristãos estão dizendo, falando e postando nas suas redes sociais. Primeiro, que é fake news, tá? Não foi em 2020 que esse episódio aconteceu, não foi em 2020. Esse acontecido foi no ano de 2019, tá? Que uma escola de samba, acho que foi a Gaviões da Fiel, ela fez essa encenação aí, humilhando a Jesus e tal, né? Mas isso não foi em 2020, isso foi em 2019, ano de 2019. E é interessante notar que a gente sempre acredita que Deus ele se ira com a situação em que o mundo ele está vivendo, que Deus ele fica numa preocupação de mostrar ou provar a tua santidade ou provar quem ele realmente é. Eu já quero dizer algo para você. Primeiro, que Deus ele não está preocupado, até porque Deus ele não tem preocupação. Preocupação é coisa humana, tá? E só o ser humano ele tem preocupações, né? A gente acorda de manhã preocupado em ganhar o pão de cada dia. A gente conversa com as pessoas preocupado em não ferir as pessoas. A gente estuda, faz faculdade, preocupado em ter um serviço bom, uma estabilidade. Então é o ser humano que se preocupa. Deus ele não tem preocupação, né? Ele não tem essa questão de eu estou preocupado com o dia de amanhã. Deus não tem isso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, tá? Então Deus ele não tem essa questão de preocupação. Outro detalhe, Deus ele não precisa provar nada para ninguém. Zombaram de Deus ali, zombaram de Jesus e tal, e Deus agora ele está irado e vai fazer, e foi por isso que não teve carnaval em 2021 e tal, e na verdade não é isso. Na verdade não teve carnaval em 2021 por causa da pandemia. Foi simplesmente isso, por causa da pandemia não pôde ter o carnaval. Isso é simples, não é uma matemática tão simples, igual 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Não é que Deus se irou com o povo e por esse motivo Deus ele criou o coronavírus e por esse motivo Deus matou um monte de gente e por esse motivo não teve carnaval. Você já pensou se a ira de Deus ela dependesse, né?
ou se Deus dependesse em derramar sua ira porque as pessoas do mundo fazem algo errado? Já pensou isso? Sabe? Então, na verdade, não é nesse sentido que não teve carnaval. Não teve carnaval simplesmente por causa do coronavírus. O carnaval é um evento que acontece no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, para arrecadar dinheiro. Os turistas vêm de outros países para cá, e investe dinheiro pesado dentro do carnaval lá, das escolas de samba. Envolve uma série de administrações e rola muito dinheiro e faz com que o mundo, né, o Brasil ali começa a girar. É por isso que dizem que o ano começa depois do carnaval, porque ali dá aquele balanceamento. E eu não estou falando aqui pelo fato de eu ser a favor ou contra carnaval, até muito pelo contrário. Antes de eu ser cristão, eu já não gostava da questão de carnaval. Então, eu não estou aqui para defender carnaval ou punir carnaval, isso não é problema meu. Eu sou uma pessoa cristã, eu não tenho problema nenhum com carnaval. Não é problema meu, não me interessa carnaval. Eu, por mim, não teria mais. Para mim, pouco importa carnaval para mim. Porém, as pessoas estão bombardeando as internet dizendo, mas é Deus, é isso e tal. Irmão, não é Deus. Não é que Deus agora está irado porque fizeram lá uma caricatura do seu filho e o diabo foi lá e bateu e destruiu e humilhou no meio de todo mundo e foi televisionado. Irmão, Deus não está preocupado com isso. Pastor, então com o que Deus está preocupado? Deus está preocupado quando nós cristãos fazemos aquilo que não agrada a Deus. E eu falei preocupado agora, mas é preocupado de uma forma para você entender. Porque o que Deus ele quer de mim e de você é uma real e uma verdadeira adoração. Porque assim, se nós falamos que Deus está preocupado porque humilharam o filho dele lá no IMB, e por isso ele não teve carnaval, então será que Deus também não está irado com a igreja porque não está tendo culto? Será que Deus não está irado com as pessoas, principalmente com os idosos, porque os idosos estão morrendo de Covid-19? Será que Deus então ele está preocupado com a situação do mundo? Então, tem muita gente no mundo, eu vou matar todo mundo? Será que é realmente isso? Na verdade, o que Deus ele requer de mim e de você é uma verdadeira adoração. A Bíblia, ela vai dizer no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, que o boi, ele conhece o seu dono, o seu possuidor, mas Israel não conhece a Deus. O povo não tem entendimento, sabe? A gente muitas das vezes criticamos, apontamos, julgamos, sem ao menos entender o porquê daquela situação. Muitas das vezes, Deus ele pode sim estar irado com a igreja, com a atitude da igreja. Quantos cristãos que você conhece que julgam, que apontam, que criticam, que não aceita nada? E detalhe, tudo aquilo que a gente não gosta, nós rejeitamos. Como que é a situação da igreja? Por que Jesus ele instituiu a igreja? A igreja, ela é um organismo vivo que vai tirar as pessoas que estão nas trevas e colocá-lo na luz. A função da igreja é pregar o evangelho de Cristo, é pregar a salvação. Jesus está voltando. Então a função da igreja é pregar o evangelho. Não é se preocupar com as instituições ou com as coisas que acontecem no mundo. A igreja precisa começar a se preocupar com as coisas que acontecem dentro da igreja. A Bíblia vai dizer que a justiça ela vai começar com os de dentro e não com os de fora. E ela diz assim, se vai começar com os de dentro, imagina como é que vai ser com os de fora. Então,
A gente está sempre se preocupando com o que Deus vai fazer lá fora. Mas e o que Deus pode fazer dentro? Como é que está a situação da igreja? Estamos adorando de verdade? Estamos glorificando a Deus de verdade? Adoramos a Deus em espírito e em verdade? Sabe, eu sou de uma linha pentecostal, sou um cristão pentecostal e eu tenho analisado, pô, eu sou pastor desde 2011 e eu tenho analisado que a gente canta algumas músicas dentro da igreja e a impressão que dá é que Deus ele só se manifesta no momento em que aquele cantor ou que aquela pessoa está interpretando aquela música. Sabe? A gente canta lá, sei lá, um corinho de fogo, uma música, sei lá, um hino evangélico, e no momento que está cantando aquele hino, o povo tem uma histeria, o povo pula, o povo roda, e parece que é um botão que se aperta, né? Quando, é a irmã que vai cantar, é o irmão que vai cantar, então agora eu vou dar glória, agora Deus vai falar com a igreja. E aí quando o irmão agradece a oportunidade e entrega o microfone, aí pronto, acabou. Deus já falou, já senti Deus, nossa, vou sentar aqui e tal. E a palavra não, aí ele vai pregar esses, já sei, não, esse pregador aí não. Então Deus ele está preocupado com a sua palavra. Deus está preocupado em que nós pregamos a palavra. E qual é a vontade de Deus? Que nós anunciamos a vinda de Jesus, que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, quer mudar a vida, quer transformar a vida. Deus não está preocupado com o carnaval, meu irmão. Deus não está preocupado com o carnaval, minha irmã. Deus ele não tem essa preocupação de provar quem ele é. Deus não precisa provar para o ser humano quem ele é, porque ele é o que é, ele é independente, sabe? Se eu xingar Deus agora, não vai mudar em nada quem ele é. Se eu falar que Deus não existe, não vai mudar quem Deus é. Então, irmãos, Deus ele não está preocupado com o carnaval, não está preocupado com nada disso. Agora, o que Deus realmente quer é que a igreja se desperta, é que a igreja abra os olhos. Quando Deus ele repreende no Antigo Testamento, porque você pode até falar, não, pastor, mas olha, Deus ele ficou irado com a nação, quando a nação fazia algo, Deus se irava, Deus fazia tal. Só que na verdade, irmãos, Deus ele se irava era com o povo dele. A ira de Deus é sempre com o povo dele. É quando o povo dele estava em idolatria, quando o povo dele estava em adultério, quando o povo dele estava fazendo coisas erradas e fora da vontade dele, ele se irava, porque é um povo puro, é um povo santo, é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa é a realidade do povo de Deus. Essa é a realidade que Deus ele quer fazer e ele deseja para a minha vida e para a tua vida. Que nós não erramos. Então, na verdade, se quer falar que Deus está irado, é com uma igreja que muitas das vezes já não prega o verdadeiro evangelho, que muitas das vezes não louva a Deus de alma e espírito. É que nós trocamos o culto, sabe, por reuniões. Nós trocamos os hinos de adoração a Deus, os hinos sacros, por músicas evangélicas que exalta mais o homem do que o próprio Deus. Nós somos Deus, vamos colocar a palavra preocupado, mas não é isso, mas o que Deus quer é que nós pregamos o evangelho que exalta o nome dele e não exalta o nome do ser humano. Que nós cantamos músicas cristãs que adorem o nome dele, não adora o ser humano. Observa as músicas cristãs hoje. Observa as pregações hoje. Deus vai te dar, Deus vai fazer. O camarada não ora, o camarada não lê Bíblia, o camarada não busca Deus, o camarada não se santifica.
às vezes o púlpito, o altar da igreja tá corrompido, é dinheiro, igrejas se tornando empresas, membros da igreja se tornando negócio, dinheiro se tornando moeda de troca e uma série de situações. E vamos abrir salão e dar o nome de igreja porque isso é um lucro, é um negócio grande. Essa é a ira de Deus. A ira de Deus está aqui. É quando nós, irmão, por qualquer coisa, se esfriamos na fé. Por qualquer coisa, queremos parar na caminhada. Por qualquer coisa, queremos desistir. Por qualquer coisa, mudamos de opinião. Não queremos mais Deus. Se tivesse dois Jesus, se aparecesse um outro Jesus agora aí, será que você não trocaria de Jesus porque esse Jesus aí te prometeu e ele não cumpriu algo na tua vida? Será que, a pergunta que eu te faço é, será que foi Deus que prometeu? Porque tem muita gente saindo da igreja porque, Deus falou que ia me dar e não deu. Foi Deus que falou? Ou o diabo usou a boca dos falsos profetas, profetizando aquilo que você quer ouvir? E quando a gente vai numa igreja e ouve o que quer ouvir, fica esquisito, porque o evangelho, ele nos confronta. O evangelho coloca eu e você em uma situação de verme. Essa é a verdade. O evangelho que não confronta o cristão não é evangelho. Olha a Bíblia, raça de víbora. Olha, imagina um homem chamar as pessoas, e não está falando de pessoas comuns da sociedade. Está falando com os grandes. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruta, ela é cortada e lançada no fogo. Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não deu fruto. Nem era época e ele a amaldiçoa. Então, o que Deus quer é que eu e você comece a dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Não é não ter carnaval não é isso. Não é essa a questão. Sabe, nós precisamos mudar a nossa atitude, a nossa mente precisa ser uma mente sadia. Se chegar alguém de uma outra etnia na tua igreja, você tem capacidade de conversar com ele sobre o assunto dele? Se chegar, por exemplo, uma pessoa, sei lá, um homossexual, sei lá, uma lésbica, um espírita, um budista, você tem capacidade de trazer essa pessoa à luz e mostrar para essa pessoa, à luz da Bíblia, que Jesus tem um amor pela vida dela? Porque nós, como igreja, muitas das vezes matamos quem já está morto. Nós queremos terminar de dar a última paulada. Então, quando alguém vai à igreja para ouvir o evangelho, para ouvir, é porque a alma dele está gritando. A alma dele está precisando de Deus. E aí chega eu e você, olha, e faz pouco caso. Só que a igreja está preocupada com o carnaval. A igreja está preocupada com o que as pessoas vão dizer. Ai, o carnaval, ela tá vendo Deus. Tá. Sabe o que Deus está vendo, meu irmão e minha irmã? O adultério que não sai. Deus está vendo a fornicação que não sai. Deus está vendo a falsa adoração que muitas das vezes fazemos. Deus está vendo o quanto nós somos negligentes com o Senhor. Deus está vendo o quanto nós nos sacrificamos de uma forma totalmente errada, sendo que Deus ele diz que o sacrifício para Ele é um coração contrito. Um coração contrito, Deus ele não despreza. Davi ele vai dizer, se o Senhor agradasse de sacrifício, isso era moleza para mim. Um dos homens mais ricos, ele poderia dar para Deus um sacrifício que fosse preciso. Só que ele falou, mas o Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada de alguém que se entrega, de alguém que se dá, de alguém que reconheça a pequenez que ele é e a grandeza que Deus é. Deus ele tem o melhor para minha vida, meu irmão e minha irmã. Deus ele tem o melhor para a tua vida. Então, esquece essa onda, essas mensaginhas bobas de, Deus está irado com isso. Aí a gente vai, já está em pandemia.
povo já está em pânico, já está uma situação complicada dentro da igreja. E aí chegam os profetas, Deus vai trazer mais, e vai vir mais fogo, e vai matar mais. E, ô irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo padece. E para que serve uma profecia? Uma profecia ela serve para edificar, para levantar, para exortar. Uma profecia ela serve para levantar o homem que está caído. Então, que nós venhamos parar com essa ideia de acreditar que o que acontece é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, ou é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Irmão, a gente sempre joga a culpa para alguém e nunca para si mesmo. Eu estou analisando a minha vida espiritual. Estou analisando como que eu estou diante de Deus. Porque a Bíblia diz que por mais justo que o homem seja, a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. Você sabia disso? Olha que coisa interessante. Mas no mesmo capítulo 1 do livro do profeta Isaías, versículo 18 e 19, vai dizer, ó, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Carmesim é uma espécie de tinta que é tirado de um verme e aí isso aí mancha aquela roupa que é branca, por isso que começaram a fazer as cores, é desse inseto, desse vermezinho que eles tiraram a cor, né? É uma cor meio amarelada, tal. E Deus está falando, ainda que os teus pecados sejam como o carmesim, ainda que os seus pecados mancharam a tua roupa, eles podem se tornar branco como a neve. E aí ele vai dizer, vinde, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É um versículo que muitas igrejas hoje usa para dizer, o melhor é seu, o melhor é seu. Então, mas lê os versículos anteriores. Jesus ele está dizendo, a Bíblia está dizendo que Deus já não ouve a oração da igreja, que as reuniões Deus ele não está presente, que quando nós entramos no átrio ele fala, mas quem que quis que vocês entrassem no meu átrio? Quem que autorizou vocês a entrar no meu átrio? Então nós precisamos se preocupar com a gente, irmãos, é com a forma de adoração, com o que realmente nós estamos fazendo diante de Deus. Que Deus possa te abençoar. Desculpa, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas que Deus possa te abençoar de verdade, abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos espirituais. Analise a tua vida, Jesus está voltando. Analisa como você está vivendo, como é que está a tua vida espiritual para com Deus. Será que você não está dando mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus? Será que você não está preocupado com casa, carro, dinheiro, mais do que o próprio Deus? Tem gente tão preocupado com bens materiais que esquece até a família. Quanto mais Deus. Eu sou o pastor Leandro Saraiva. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dê um joinha, deixa um comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Se você gostaria que eu falasse sobre algum assunto, seja principalmente bíblico, né? Ou cotidiano, mas eu prefiro falar dos assuntos bíblicos, deixa no comentário aí, queria que você tratasse sobre tal assunto, que com certeza eu vou falar. Minha opinião, tá? É minha opinião, não sou o dono da verdade, não estou aqui para dizer que o que eu falo é a verdade, é a 100% a verdade, mas é a minha opinião. E se a opinião ela é minha, eu posso dar ela a quem eu quero. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilha, deixa o seu joinha, beleza? Que Deus em Cristo te abençoe e fica na paz do Senhor.